Bom dia, feliz Dia Internacional do Tai Chi e do Qigong de 2020. Hoje eu vou apresentar para vocês, essa aula vai ser desenhada para iniciantes, para pessoas que nunca tiveram contato com o Tai Chi, como também para professores de Tai Chi. Uma aula muito interessante, abarca, digamos assim, a questão essencial energética do Tai Chi Chuan. Então, eu vou dar aula de 13 posturas. Muito bem, o Tai Chi normalmente, tradicionalmente, ele é ensinado através de formas, sequências de movimentos, coreografias, como vocês quiserem nomear, e que são longas. Às vezes demoram 20 a meia hora para serem executadas, e exigem uma hora de espaço também. Mas todas essas formas, como as músicas, por exemplo, todas as músicas se definem em 7 notas. Você tem aquelas 7 notas, com aquelas 7 notas você faz todas as músicas. Então o Tai Chi também tem a sua estrutura básica. E a sua estrutura básica é energética. Você, a princípio, você está pulsando entre o Yin e o Yang. Isso é muito importante. Então, esse seria, digamos, o primeiro princípio. A pulsação equilibrada entre o Yin e o Yang. A partir daí se construiu 13 energias. 13 energias que vão definir todos os estilos de Tai Chi como base, como é claro que vão haver outras energias envolvidas, mas essas 13 elas têm que estar presentes em todas as formas, todas as estruturas de Tai Chi para que aquilo seja chamado de Tai Chi. Então hoje nós vamos falar sobre essas 13 energias. Primeiro, nós vamos colocar uma frase do mestre de Tai Chi que diz o seguinte: o universo é um grande Tai Chi, ou seja, o universo dança na pulsação do Yin e do Yang. E o corpo humano é um pequeno Tai Chi, que também dança, ele funciona, para ele funcionar bem, ele tem que ter essa equalização do Yin e Yang. E ele termina dizendo: o que pode então o homem que tem discernimento fazer senão o Tai Chi? É claro que isso é um pouco utópico, na medida que... Mas nós vivemos uma época maravilhosa. Se a gente fosse ver uns 50 anos atrás, seria muito difícil a gente ter acesso a essa arte maravilhosa do Tai Chi Chuan. Então, o que aconteceu? Através dos séculos, o Tai Chi foi sendo construído em cima dessas, a partir dessas 13 energias, ele foi aumentando o número de posturas, o número de combinações, e o que nos chega hoje em dia, tradicionalmente falando, são sequências muito grandes, que a pessoa demora muito para aprender, demora muito para decorar, para enfim, então, desfrutar daquilo, poder surfar, digamos assim, e sem pensar tanto na memorização, mas poder desfrutar do prazer de fazer Tai Chi, entrar no fluxo do Tai Chi. Muito bem, o governo chinês, com todos os seus defeitos, a partir dos anos 50, numa intenção de fazer com que os operários das fábricas utilizassem Tai Chi para melhorar a saúde, fazer um cultivo de saúde, e faz a primeira simplificação das formas de Tai Chi, criando a forma chamada forma de Pequim, forma de 24 posturas. De lá para cá, várias outras formas foram sendo construídas. Muito criticadas pelos mestres tradicionalistas por conta dos sofrimentos e perseguições políticas, etc. Independente dessas questões políticas, essas formas simplificadas que começam a ser, digamos assim, divulgadas em maior escala a partir de 1950, mas desde 1920 já havia um esforço
em usar na China o Tai Chi dentro das escolas numa matéria de educação física. Então já existem formas simplificadas que datam de 1916. Mas só a partir de 1950 mesmo, com a forma de Pequim, que isso é jogado para a multidão, e a multidão começa, então, muitas pessoas começam a desfrutar dessa popularização do Tai Chi Chuan. Muito bem. Rapidamente, a partir de 1950, nós tivemos no começo dos anos 60 a Revolução Cultural, onde tudo foi proibido, né? E quando houve, então, o final da Revolução Cultural, houve um novo boom de estímulo para o Tai Chi e foram criadas novas formas simplificadas. Como a primeira forma simplificada era basicamente do estilo Yang, que é o estilo mais popular, mais praticado dentro da China e no mundo, né? Os outros estilos se sentiam muito injustiçados. Então, a partir dos anos 80, foi criada formas simplificadas para cada um dos estilos e uma forma que para ser usada em demonstrações e competição, já visando botar o Tai Chi nas Olimpíadas. Havia esse interesse que, infelizmente, em 2008 não foi concretizado, né? Seria uma coisa interessante para todos nós, mas o Tai Chi como competição também não é uma coisa muito interessante, né? Eu falo isso como campeão brasileiro que fui de competição de Tai Chi em 2003. Não é muito interessante, foge muito dos princípios do Tai Chi. É bonito de ver, é interessante de aprender até, mas foge, né? Mas vamos voltar à questão das formas simplificadas. As formas simplificadas, o que elas propõem? Primeiro, uma fácil memorização. Segundo, uma praticidade, ou seja, você pode fazer em lugares restritos. Terceiro, um estudo científico sobre a questão da simetria. A maior parte das formas tradicionais não são simétricas. Muitos movimentos são feitos só para a esquerda ou só para a direita. As formas simplificadas vieram com a intenção de, se você faz uma postura para um lado, lá no meio da sequência você vai fazer aquela mesma postura para o outro lado. A maioria das formas, a partir da 24, tem essa preocupação. Muito bem, mas ainda assim algumas dessas formas não são muito práticas e elas fugiam do estilo tradicional em alguns detalhes muito importantes. E uma das duas últimas formas que foram construídas pelo governo chinês são muito interessantes. Uma é a forma de 8 posturas, que ela é toda feita a mesma postura do lado para o outro. Eu venho dando as minhas aulas coletivas abertas ao público às quartas e sextas, às 10 horas da manhã, eu venho ensinando essa forma de 8 posturas. Dá para fazer num espaço pequeno, né? E você é totalmente simétrica. Você faz uma postura para um lado, você faz a mesma postura para o outro lado. Ótimo. Então, agora, a última forma que eles lançaram foi a forma de 13 posturas. Muito interessante porque o lado filosófico e o lado de preocupação energética mesmo, até então não tinha sido abordado. O Tai Chi estava sendo tratado como apenas um exercício de educação física. E nessa forma de 13 posturas, elas nos levam à primeira forma de Tai Chi que surgiu, que chama-se Shi San Shi. Então, o nome do Tai Chi, antes de chamar Tai Chi Chuan, se chamava Shi San Shi Chuan, que quer dizer o punho, ou seja, a arte marcial das 13 posturas. E o que são essas 13 posturas? Elas têm todo um fundamento em cima da medicina chinesa e em cima da filosofia chinesa. Essas 13 posturas são a soma de 8 mais 5. O que são 8? 8 são estratégias energéticas que você utiliza da cintura para cima. Movimentos de braço, movimentos de mão, tá? E movimentos de tronco. E as cinco estratégias restantes são as 5 estratégias que você vai utilizar da cintura para baixo, que é
são simples. É você se deslocar para frente, se deslocar para trás, se deslocar para a esquerda, se deslocar para a direita e o centro, porque o centro é considerado uma direção. Essas 5, porque a cultura chinesa sempre é uma cultura de correlações. Essas 5 estão relacionadas aos 5 elementos que o professor Renato acabou de abordar na aula dele. Então não vou nem me estender. Tá? Avançar é fogo, recuar é água, ir para a esquerda é pulmão, ir para a direita, no caso metal, ir para a direita é madeira, no caso fígado. Ou seja, as correlações estão ligadas aos órgãos internos, às emoções, a cores, sabores. Essa teoria dos 5 fases de energia está relacionada com muita coisa, principalmente dentro da medicina chinesa. Da cintura para cima, nós vamos ter, então, 8 energias estratégicas, e essas, então, eu vou abordar um pouquinho mais prolongadamente, porque elas definem, elas estão correlacionadas com os 8 trigramas do I Ching, ou Paquá, que muita gente vê no Feng Shui, que é o, dizem, Feng Shui, né? Você sempre tem aquele desenho das 8 linhas em volta do desenho do Tai Chi, né? Então, aqueles 8 trigramas estão relacionados a essas 8 energias que você vai desenvolver da cintura para cima. Vamos começar pelas 2 primeiras, que são as mais importantes. A primeira são 3 linhas yang, a segunda são 3 linhas yin, ou seja, elas retratam a possibilidade do yang e do yin, e a partir delas você vai ter sempre uma mistura entre yin e yang. Essas 2 são puramente yin, puramente yang. Aqui é puramente yang, a gente chama de pan. Pan, né, é expandir. A segunda, que é totalmente yin, é yin, recolher. A gente vai chamar de lu, essa segunda energia, que é o recolher. Muito bem. Quando você expande, isso é muito importante para a gente, no Tai Chi você sempre tem que ter a possibilidade do contrário. Assim como no desenho do Tai Chi que vocês estão vendo lá atrás, ali, do lado de lá, aqui, esse aqui. Dentro da figura branca você tem um pontinho preto, dentro da figura preta você tem um pontinho branco. Ou seja, dentro do Yang você sempre tem um pouco de Yin, e dentro do Yin você sempre tem um Yang. Então, quando você expande no Tai Chi, não é uma expansão bruta, não é uma expansão agressiva, é uma expansão elástica, que nem uma bola de pilates. Você tem uma expansão, ou seja, uma força centrífuga, mas você tem uma flexibilidade que a qualquer momento vai te permitir recuar. Da mesma forma, a energia Lu, que é a energia de recolhimento, ela cede, ela é macia, ela é flexível, mas dentro dela ela é forte, ela mantém a sua essência, caso ela tenha que, de repente, mudar de uma situação para outra. E como o Tai Chi sempre propõe a questão da mudança, nós vamos falar também de mutação, livro das mutações, né? Mas o fato da energia está sempre em mutação. O próprio desenho lá, a gente vê, né? Se fosse só uma linha reta no meio, de um lado preto e do outro lado branco, você teria também a ideia de Tai Chi, mas você não teria a ideia da mutação. Que Yin e Yang só existem um com o outro. Você não tem nada que seja somente Yang ou somente Yin. Eles vão estar sempre trocando um pelo outro. E essa ideia vai estar sempre em todas as posturas. Quando a gente usa energia Pan, vamos ver aqui, por exemplo, estou dentro de uma sala, né, tem a parede, e eu tenho uma expansão. Quando eu uso a minha energia Pan, a energia sai do meu corpo e encosta onde eu percebo, onde a minha percepção, minha sensibilidade permite. Ela encosta na parede, ela encosta na janela, ela sai pela janela. Né? E quando eu volto para dentro do meu corpo, eu trago essa informação.
Então, a melhor maneira de você expandir é expandir considerando que você tem que voltar. E a melhor maneira de recolher é recolher considerando a possibilidade que você tem que expandir. Vai poder expandir em seguida. Em termos estratégicos de dinâmica marcial, usa-se sempre a psicologia reversa. Ou seja, quando eu sou empurrado pelo oponente, vamos dizer que o oponente seja, por exemplo, as coisas que me limitam, as coisas que estão me contrariando. Eu quero sair de casa, não posso sair de casa por causa do coronavírus. Né? Então, na estratégia do Tai Chi, toda vez que você é empurrado, você deve utilizar a psicologia de que eu estou puxando, eu não estou sendo empurrado, eu estou puxando. E quando você empurra, você deve pensar, eu estou sendo puxado e não estou empurrando. Isso resolve vários problemas, principalmente problemas de tensão. Quando a gente fala tensão, não estamos falando apenas de tensão física, muscular, nós estamos falando de tensão psicológica. Então a atitude do Tai Chi é sempre de aplicar a psicologia reversa para que você possa relaxar nas situações de extremo estresse. Para que você possa lidar com situações que não são favoráveis a você, nas quais você está contrariado, né? E abraça aquela situação e então você neutraliza. Não é aceitar, não é engolir sapo, não é dizer a pessoa que aceita tudo é sangue de barata, não é isso. Não é isso. Existem forças maiores que você não adianta, você não vai poder bater de frente com aquilo. E o Tai Chi te dá então a chave para que você não seja massacrado pela situação, para que você não fique se debatendo dentro de casa porque você não aceita. Então a culpa do coronavírus é da China, a culpa do coronavírus é do Trump. Enfim, você começa a querer achar culpados do lado de fora. Quando o Xing diz, quando você, Xing, livro das notações, diz, quando você está numa situação de oposição, o fraco põe a culpa nos outros, o forte olha para dentro de si mesmo para achar a solução. Então, essa é a atitude do Tai Chi. Não adianta eu ficar esperneando se a situação é maior do que eu. O que adianta, sim, é como eu recebo isso, como eu aceito essa situação, como eu posso acoplar com a situação, como eu posso interagir com essa situação e tirar proveito. Da mesma maneira que o surfista que está lá no mar, ele não luta contra a onda, ele utiliza a onda a favor dele. Então isso é o Tai Chi. O Tai Chi é um surf psicológico. Você vive a vida surfando psicologicamente, aproveitando as ondas. E se a onda vai para lá, você vai para lá. Se a onda vai para cá, você vai para cá. Não quer dizer que você aceita as coisas com as quais você não está de acordo. Significa que você não vai ser massacrado pelas coisas com as quais você está de acordo, mantendo o seu ponto interno fiel, tá? Forte internamente e flexível externamente. Essa é a ideia. Então vamos começar com a forma, né? E vamos começar com essas duas primeiras energias. A primeira expressão da energia Pan, né, é expandir. Então a primeira postura que exprime Pan é essa aqui. Quando você está aqui, naturalmente, e você expande. Reparem que eu não expando assim. Né? Eu expando que nem uma bola, redondo. Expando para frente, para os lados, e a minha coluna também empurra para trás. Então, que nem uma bola. Usando a ideia de um centro, a energia centrífuga se expandindo. Ok? Quando a gente, na forma, começa a lateralizar, Pão vai vir com essa expressão para um lado e com essa expressão para o outro. Eu aqui não estou apenas avançando ou direcionando meus braços, eu estou redondamente ocupando o espaço da minha volta. Então isso é Pão. Uma vez que eu expandi, e no Tai Chi nós temos a regrinha dos 70%, eu expando 70%, que me dá ainda 30% de possibilidade
mas quando eu chego aos 70, então eu mudo. E mudo de Pan para Li. E aí eu vou recolher energia. Muita gente traduz isso como puxar. Não é. É muito mais que nem uma esponja chupando, absorvendo. Ou, melhor ainda, uma imagem que é ótima, que você põe uma bola em cima de da água, uma piscina, por exemplo, você empurra a bola não vai naquela direção que você empurrou, ela vai rodar para um lado ou ela vai rodar para o outro. Ela deixa você passar, mas ela não se afasta muito de onde ela estava. Então o Li é muito essa ideia. É uma energia, talvez a mais importante, porque a energia Yin, que você vai usar sempre Li em todas as outras posturas. Com o Li vão estar dentro de todas as outras. Essas duas primeiras vão estar dentro das outras 6, entre as 8. Então, Li vai estar sempre presente na mutação de uma postura para a próxima. Uma postura são vários movimentos. Da mesma maneira que um acorde são várias notas musicais tocadas juntas, uma postura são vários movimentos que definem aquela postura. Então, Li. Eu fiz Pom e faço Li. Muito bem. Essas são as duas primeiras, como fosse o pai e a mãe. A partir do casamento dessas duas vão nascer as outras 6 energias. E nós vamos falar dessas 6 energias. Apenas como curiosidade, Pan, o ideograma que a gente escreve Pan, ele tem a junção do ideograma que define mão, com 2 luas. Tá? 2 luas juntas, uma do lado da outra, que também é interpretado como se fosse a cauda, as penas de um pássaro. Por curiosidade, Pan, também essas duas juntas, vai ser radical da palavra amigo. Por que o amigo é aquele que contempla a lua junto com você? Então isso é muito bonito como imagem e não exprime uma expansão que atropela as coisas, mas sim uma expansão que abarca as coisas, que abraça as coisas. Li é formado pelo ideograma mão e mão que volta, quer dizer, ela foi e ela está voltando. E quando ela volta, ela também gira, ela muda de posição. Se ela está assim, ela vai virar para cá. Aqui no caso, as duas mãos vão virar para fazer ali. Muito bem. Essa mudança a gente chama também de Hua, ou seja, mutação ou neutralização. E aqui reside a questão da neutralização. Como você neutraliza as coisas que estão vindo à sua volta e transforma elas ao seu favor. Da mesma maneira que uma semente se transforma numa planta, da mesma maneira que da planta nasce uma flor. Então, essa é a ideia. Bem, então agora nós vamos ir para a terceira energia. A terceira energia Ti. Ti significa você empilhar várias coisas. O ideograma traz essa imagem, como você empilhar. Mas você também espreme o Ti. Quando você começa a botar muita coisa uma em cima da outra, você cria uma pressão. Tá? Ti, no caso do Tai Chi, é você, a postura é essa aqui, é como se você estivesse pressionando o braço, né? Você fez Pom, Li, e aí você vai fazer Ti. Quando você pressiona esse braço, você está usando a energia Ti, mas também energia Ti é quando você se espreme no meio de uma multidão, por exemplo, para entrar dentro do metrô. No meio daquela multidão você vai... Isso é energia Ti. Ela é muito direta, ela é muito... Geralmente ela focaliza num campo mais reduzido. Então, Ti. Depois da energia Ti vem a energia An, que é traduzida como empurrar. Mas An, o ideograma An, que é a forma An, esse An é o mesmo An de ama, de massagear. Significa mãos pacíficas que encostam. É muito diferente de empurrar, né? Então, são mãos que escutam, são mãos que percebem o que eu vou atrás dessa energia. Eu fiz Ti, a pessoa voltou, eu vou atrás dela. E só no finalzinho da energia Ti é que então você de fato empurra.
Primeiro você pôs a mão, acompanha aonde a energia do oponente está indo e finalmente você empurra. 4 energias. Agora vamos para as outras 4, faltam as 8. Formam as 8. Né? A energia seguinte chama-se Sai. Sai é formada pelo ideograma mão, madeira e colher. Como você colhe uma flor, como você colhe uma fruta. Então, não é simplesmente puxar. Às vezes é traduzido como puxar para baixo. Né? Você não puxa uma fruta para baixo, você pega a fruta, você torce. Então o movimento ele tem um pouco de Li, tá? Acrescentado da espiral. Então no caso aqui, depois que a gente fez An, nós vamos fazer Sai. 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 Depois vem a energia Lie, que é essa energia, que é formado por uma mão e uma espada. Então, Lie é cortar. E está muito relacionada com metal. Tá? Está muito relacionada, obviamente, pela própria imagem da espada, o fato de que você vai podar as coisas, você vai eliminar aquilo que está em excesso. Você vai evitar que alguma coisa que está te atacando, você vai dividir para um lado e para o outro. Por fim, vem 2 energias que têm o nome literal de partes do corpo. Uma é cotovelo, outra é ombro. Né? Mas o ideograma de Tsou não significa o cotovelo em si, significa a carne que envolve o osso do braço, que vai, no caso do antebraço, do pulso até o cotovelo. Então, quando você usa a energia Tsou, você está usando não só o cotovelo, mas também o antebraço e o braço. E ela parte principalmente da questão das dobras. Ou seja, se eu golpeio com o joelho, se eu golpeio com o cotovelo, se eu golpeio com parte do meu corpo, até com o pulso, às vezes, quando ele dobra. Por último, a energia Kau. Kau significa encostar em alguma coisa, mas é traduzida como ombro. Tá? Então, na forma, você vai... A forma do Kau, ela é assim, mas na verdade é o seu ombro e o seu tronco, que então a energia está ativada aqui nessa parte. O braço ele funciona só como um chicote depois que o ombro e o tronco golpearam. Ok? Então, a forma de 13 posturas são essas. 8 posturas, mais andar para frente, andar para trás, direita, esquerda e centro. Tá? Ela se divide em 2 partes. Uma parte estática, na qual eu fico no mesmo lugar, e uma parte na qual eu começo então a ativar as 5 energias das pernas, andar para frente, para lá, para trás. Vamos começar então, porque a gente tem pouco tempo, e eu quero que a gente repita muitas vezes. Eu sei que vocês, alguns de vocês estão só passando por curiosidade, alguns são professores, estão aqui e vão gostar. Essa forma já se encontra, porque o governo chinês que fez, ela já se encontra no YouTube. Conforme o Renato falou, né, não adianta só você copiar a coreografia de uma forma, você tem que entender ela na essência. E essa breve explicação que eu dei para vocês, de meia hora, né, ainda é muito pouco perante a possibilidade, porque na verdade nós estamos falando do Tai Chi Chuan, que é uma coisa ad infinito. Você pode estudar ao fundo isso. Então, aconselho que vocês procurem um professor, né? Todos os professores que estão aqui no Dia do Tai Chi têm suas aulas online, né? As minhas são quartas e sextas às 10 da manhã. E então a gente vai estar explorando tanto a forma de 8 e doravante a partir de quarta-feira próxima, a forma de 13. Agora eu vou repetir 3 vezes sem parar. Vou emendar uma vez na outra. Vou falar alguma coisa, mas vou falar menos, e eu convido vocês a me acompanharem, tanto professores, quanto as pessoas que estão aí, iniciantes ou aqueles que nunca fizeram Tai Chi. Apenas tentem acompanhar. Não se preocupem, vou estar de frente, é como se fosse espelho. Eu já faço toda a forma ao contrário, para quando vocês copiarem, tá? Se eu estou levantando esse braço, vocês, aqui no caso é o meu braço esquerdo, mas para vocês é o direito. Vocês vão levantar o direito para acompanhar. Ou seja, como se fosse um espelho. Não se preocupe. Se fez alguma coisa errada, eu vou repetir de novo, então vocês vão ter a oportunidade. O importante nisso tudo é vocês sentirem essa
pulsação do yin e yang entre uma postura e outra, que é uma coisa também que a gente só com o tempo consegue sentir, mas desde já eu gosto de sublinhar essa questão. Ok? Vou botar uma musiquinha e a gente vai começar. Então, primeiro, conectando o céu e a terra através do meu corpo. Inspira pelo topo da cabeça, expira pela planta do pé, relaxa. Essa é toda a forma. Vamos recomeçar.
Juntem as duas mãos abaixo do umbigo, no tante. Fechem os olhos um minutinho só e observem. Ok, abram os olhos devagarzinho. Vamos conectar o céu e a terra. Inspira pelo topo da cabeça. Expira pela planta do pé.